Olá, ouvinte! Eu sou a Nayara e este é o Emílias Podcast, o podcast do programa de extensão Emílias Armação em Bits da UTF-PR Curitiba. Este podcast entrevista mulheres que trabalham na área da computação para entender suas motivações, dificuldades e desafios e mostrar um caminho de como você, mulher, também pode fazer história na área da computação. Eu sou Adolfo Neto e neste episódio eu e a professora Maria Cláudia Emer conversamos com Melina Aderaldo, engenheira de software no Nubank. Ela nos contou sobre sua recente mudança para este cargo do Nubank, como ela se interessou pela área de computação, por que ela gosta de programar, qual foi a importância da língua inglesa na carreira dela, qual foi a importância da matemática na carreira dela e o que ela diria para meninas e mulheres que queiram seguir carreira na área de computação. Olá, hoje estamos aqui com a Melina Aderaldo, ela é engenheira de software no Nubank. Tudo bem, Melina? Tudo bem, Adolfo? Tudo bem, Maria Cláudia? Olá, Melina, tudo bem? Tudo bem, Melina. Então, para começar a nossa conversa, nós queríamos saber a respeito da sua mudança, né? Mudança em relação ao local de trabalho. A gente ficou sabendo que você fez uma mudança há pouco tempo, você podia contar para a gente um pouco como que foi? Sim, claro. Eu fiz uma mudança, eu trabalhava antigamente no Ebanks, que ficava localizado aqui em Curitiba, e eu comecei um processo para começar a trabalhar remoto, e por dois motivos. Tanto uma motivação assim, de carreira mesmo, uma oportunidade, um formato de trabalho diferente que o Nubank proporciona, e o trabalho remoto mais por qualidade de vida, assim, tá perto da minha cidade, da minha família, e ao mesmo tempo conseguindo atingir outras necessidades que eu tinha na minha carreira. Muito bem. Você foi minha aluna em 2009, lá a primeira turma do bacharelado em Sistemas de Informação da UTF-PR. Isso mesmo. E a minha curiosidade é saber como é que você se interessou pela área de computação, como é que você chegou um momento e disse, vou fazer Sistemas de Informação justamente na UTF-PR, justamente na primeira turma. Era um curso ainda, hoje já é um curso reconhecido, graças a ótimos alunos como você, que a gente já é 5 estrelas no Guia do Estudante, mas como é que você se interessou pela área da computação? Essa pergunta é bem legal, porque eu não entendia nada de programação, muito menos de computação. E minha primeira faculdade foi Engenharia de Alimentos, que foi lá que eu tive a minha primeira aula de programação, e eu gostei muito. E desde que eu tive aquela disciplina de programação, eu decidi que eu queria ser programadora, queria desenvolver, eu achava muito legal aquilo. E aí eu decidi desistir da minha faculdade anterior, né, Engenharia de Alimentos, para poder começar o curso em volta de computação. Aí na Engenharia da Computação eu não me identifiquei muito, e quando abri o curso, esse momento assim de transição minha estava bem no momento que estava abrindo o curso de Sistema de Informação. E aí eu apliquei para Sistema de Informação, que era algo mais voltado para negócios, e também tinha uma pegada de programação, que daí eu me identifiquei melhor. Mas você, além de Sistema de Informação, eu vi que você fez também uma pós lá na PUC do Rio Grande do Sul. O que é? Um MBA, uma especialização? É uma especialização voltada para pessoas, voltada para gerenciamento de pessoas, porque hoje eu me coloco sempre como engenheiro de software, para mim é a minha base, assim, a parte de desenvolvimento, entregar o software de ponta a ponta, mas hoje eu também atuo cuidando de times, e é o que eu estou indo fazer também no Nubank, e é o que eu estava fazendo no Ebanks, que é olhar para a carreira das pessoas, entender como que aquele time pode ser mais produtivo, ele pode ser mais eficaz, mas sempre colocando as pessoas em primeiro lugar. Então, entregando produtos que sejam construídos por pessoas que estão felizes, assim, performando também na carreira delas. Então, por isso que eu estou fazendo a pós, que é muito em gestão de pessoas e liderança. Então, fazendo um gancho aí com uma outra questão, né? Eu quero saber como é o seu dia a dia. É mais conversando com pessoas? Hoje você está em home office, né? Então, diante do computador, conversando com pessoas. Como que você tem a sua organização diária e como é a sua disciplina? Legal. Como eu recém comecei no Nubank,
eu estou passando pelo processo de onboarding, que é um pouquinho mais longo, como eles usam uma tecnologia que é difícil de ter outras pessoas no mercado utilizando, né, a questão de linguagem, todas as tecnologias que eles estão usando. Eles fazem um onboarding um pouquinho mais longo para poder explicar toda a questão de arquitetura, toda a parte dos processos, as decisões que são tomadas, como que os times funcionam. Então, eu estou bem nesse momento de entendimento, assim, digamos, de entrar na empresa, conhecer como ela funciona, conhecer meu time, conhecer as tecnologias e como que a gente vai passando no dia a dia. E aí está sendo bem bacana, assim, na verdade, porque tem sido um processo diferente. Normalmente o onboard, assim, que a gente chama um pouquinho mais curto, e esse tem sido bem mais longo, já para poder fazer as pessoas se sentirem mais familiares com o ambiente da empresa. E eu me lembro que eu assisti recentemente uma live, que na época você ainda estava até no Ebanks, depois eu vou colocar o link para essa live, acho que é de mulheres na tecnologia. Ah, sim. E lá você falava que a gente sempre pergunta para as mulheres aqui se elas gostam de programar. Até eu achei interessante que lá você falou, você não só gosta de programar, você gosta de codar, né? Ah, sim, Explica um pouco para a gente o que é codar, o que é programar e por que você gosta tanto assim de codar. Então, eu acho que codar é muito mais esse ato de você escrever código que resolva problemas, assim. E essa foi a minha primeira paixão. Tipo, eu estava lá fazendo engenharia e a gente tinha... Eu lembro que a gente tinha, como era engenharia de alimentos, a gente tinha muitos cálculos em relação à escala de produção. Então, a gente tinha muito exercício de programação relacionados com isso, assim. E foi muito a minha primeira paixão, assim. Então, eu gosto também de estar... Eu estou sempre muito presente com essa parte de desenvolver enquanto eu realizo outras atividades. É um lado que eu gosto muito de estar mantendo nativa, assim. Sim, eu gosto de codar. É uma coisa legal, tipo, eu gosto de aprender linguagens novas, gosto de aprender conceitos novos, gosto que alguém me explique alguma novidade, ou talvez, sei lá, o novo framework de JS que saiu, embora eu não goste muito de JavaScript. Mas, assim, é legal, sabe, saber, estar antenado, entender como que isso funciona, assim, aquele quesinho de curiosidade, é bem bacana. Eu conheci, quer dizer, eu ouvi falar pela primeira vez do Nubank quando eu estava lá nos Estados Unidos, passando meu ano sabático em 2014, 2015, fui numa conferência de Clojure, e eu acho que 3 funcionários do Nubank foram lá, eu acho que até o atual CTO, não sei se ainda é CTO, mas, enfim, o fato é que o Nubank ficou conhecido internacionalmente na comunidade Clojure. Você programa em Clojure? Você gosta em Clojure? Você tem experiência com essa linguagem? Eu estou iniciando. Na verdade, eu estou aprendendo. É funcional. É Lisp embaixo. Então, já é algo que você consegue entender por si só. Mas está sendo a minha primeira experiência com Clojure. Certo. Maria Cláudia? Certo. Eu sei que você fez várias viagens já, né? Então, a sua trajetória depois da formação, na graduação, já passou por alguns países. Então, o que você diria sobre a língua inglesa, né, no seu dia a dia? É super necessária? O que você diria para os jovens hoje que estão fazendo graduação numa área de computação? O quanto é importante que eles já comecem a se habituar com a língua inglesa antes de entrar realmente no mercado de trabalho? Uhum. Eu acho que depende, varia bastante de empresa para empresa. Tem empresas que super usam e tem empresas que não usam. Assim, o que eu acho que é mais importante para a nossa formação é sim começar a leitura, principalmente porque a maioria dos materiais eles acabam surgindo primeiro em inglês, mas assim, eu diria para a pessoa não se assustar, que fosse muito mais tipo, saiu esse material, usa o Google Translate, vai aprendendo aos pouquinhos, tem vários cursos online hoje em dia e tem algumas plataformas que são free também, para você poder ir se adequando. E a maioria das empresas hoje tem muito a questão da língua, né, dentro da empresa, que é uma coisa super bacana. E outra coisa que eu percebi também, tipo, eu não falava inglês quando eu terminei a faculdade, mas que eu aprendi muito com a vivência, sabe? Com o fato de ter que viajar, ter que fazer 1000 aulas, ter que ler bastante sobre isso. Então, isso foi reforçando muito a questão de ter outra língua.
Mas assim, não se assustem, é preciso mas não se assustem no sentido, não vou conseguir fazer computação porque não sei inglês. Não, vai começando junto com as aulas, durante a graduação, vai lendo material em inglês, vai escutando podcast, que vai ajudando bastante, assim. E com relação à matemática, você foi fazer o seu primeiro curso superior, né? Você não chegou a completar, mas foi uma engenharia. Depois você foi para um curso da área de computação. Você gostava de matemática no ensino médio? Você acha que até hoje a matemática é importante para você na sua profissão? Eu gostava, sim, de matemática. Por isso que eu acabei indo muito para a área das exatas, mas eu vejo muitas pessoas, assim, deixando de vir para essa área, tendo conhecimentos incríveis, porque torna a matemática como algo bloqueante. E aí eu vejo muito mais a matemática, sim, ela te ajuda a construir um formato de pensar que auxilia muito no meu dia a dia, mas isso não deveria ser algo que bloqueasse as pessoas de entrar, sabe? Porque é questão de treino. Não é só questão de gostar, é questão de eu fiz um dia, eu fiz de novo, e aí eu fiz de novo, e você acaba pegando o jeitinho de utilizar todos aqueles cálculos e também entendendo mais ou menos como funciona, né? Porque como é super racional e é sempre a mesma regra, você acaba conseguindo entender o racional por trás de tudo aquilo e reaplicar. Hoje em dia, no trabalho, é bom você entender o conceito e como que as coisas estão acontecendo para tomar algumas decisões, mas assim, dizer que eu fico fazendo cálculos é muito difícil. Mas você acaba utilizando o pensamento lógico que está por trás dessas grandes funções ou de como as coisas são construídas para poder resolver os problemas. Mas eu acredito que hoje, assim, os grandes cálculos já são resolvidos por computadores. E nesse momento, assim, eu vejo que a gente precisa do pensamento lógico, mas a gente precisa muito de pessoas com vivências diferentes para construir soluções pensando em diferentes tipos de pessoas. Então, cada um, assim, agregando um pouquinho, assim. Eu diria que a matemática não pode ser bloqueante. Perfeito. Tá certo. E com relação a ser mulher, como foi durante no período escolar também, né, no ensino médio, depois na graduação, e quando você chegou às empresas, né? O que você sentiu? Enfrentou algum tipo de problema, né, por ser mulher? Infelizmente a gente acaba sempre enfrentando, porque, primeiro que principalmente na nossa área somos minoria, então acaba sendo algo diferente. Algumas vezes é por uma necessidade das pessoas acharem que, mas ela é menina, não precisa dar tanto trabalho para ela, ou talvez, você é mulher, você não vai conseguir. Então depende muito do lugar, mas uma dificuldade ou outra você sempre vai enfrentar. E o que eu fiz muito, assim, eu aprendi muito com as outras mulheres que já estavam na carreira, conversando muito com elas para poder entender o que era, porque muitas vezes você não entendia o que estava acontecendo, você não ia imaginar, assim, que, é porque você é mulher. Mas conversando com as mulheres que já estavam na área, assim, percebendo que já são comportamentos padrões, a gente começa a discutir sobre isso, entender também como lidar sobre isso, acho que foi um dos pontos principais. E hoje o que eu tento fazer bastante, assim, principalmente com os homens que estão à minha volta, é primeiro questionar em relação, sua atitude está diferente porque eu sou mulher, se não, qual que é? Ou muitas vezes também levar conhecimento, assim, sabe? Porque tem muitas vezes que um comportamento, ele é até invisível, assim. As pessoas não estão nem percebendo que eles estão se comportando daquela forma comigo por causa de um estereótipo ou algo assim. Então, eu tenho que levar também esse conhecimento e também outras formas de comportamento para melhorar o dia a dia de trabalho, assim. E é bom, sabe? É bom tanto para mim quanto para as pessoas que estão na minha volta que aprendem uma forma diferente. Uhum. Certo, você falou bastante do trabalho, né? E acho interessante o que você disse. E com relação à graduação, você sentiu também um pouco de preconceito? Na graduação também. Primeiro porque quando a gente começou, o nosso curso era de muitas pessoas. Só que eram pouquíssimas mulheres. E mesmo assim já falavam, nossa, vocês são o curso de computação com mais mulheres. Porque era um número de 8, acho. Quando a gente começou, mas as gurias acabam... Muitas pessoas também, mas eu acho que principalmente as mulheres acabam tendo uma evasão maior. Justamente por não ser aquele ambiente super confortável pra gente, assim. O que acontece é que o questionamento pra gente é maior.
mesmo que de forma imperceptível, o questionamento para poder a gente validar uma resposta ou algo que a gente acredita sempre é maior. Isso vem desde a graduação, sabe? Desde a graduação, quando você está lá resolvendo um trabalho com teu colega e daí fala, não, mas peraí, ou sei lá, quando você fez um código e daí fala, mas teu código não é tão bom e tal, e você nem sabe porque que o código não é bom, tá tão ruim ou tão igual com todo mundo ali da sala, mas o teu não é tão bom. Mas tudo isso, assim, vai acontecendo sim, e é um momento de muita descoberta, porque é uma área mais fechada. Então, foi um momento de descoberta. E até eu entender, assim, que, é porque você é mulher. Eu lembro que muita coisa aconteceu quando surgiu o Emílias. Aí muitas... que era tão normal aquele ambiente, que eu achava que aquilo era normal. E aí, quando surgiu o Emílias, e aí veio vários questionamentos e eu comecei a pensar, nossa, mas não é que é verdade que isso acontece? E daí eu comecei a conversar com os guris e era tipo, mas não acontece com você? Não. Aí eu tipo, então tem algo errado aí. Então tem bastante disso. E tendo meios de abrir os olhos assim, das pessoas, principalmente que as meninas novas que estão entrando na área, é muito bom. Eu queria fazer uma pergunta sobre sua trajetória profissional. Eu vi que você já trabalhou em algumas empresas que têm um bom nome aqui no Brasil. Se bem que eu acho... A GVT, eu não sei se ainda existe, né? Mas você trabalhou na GVT, na ThoughtWorks, que é uma empresa de renome internacional, no eBanks e no Nubank. Por que você fez essa trajetória? O que é que faz hoje em dia o profissional da área da computação trocar de empresas assim? É o que? É uma busca por novos desafios? É uma busca por mais estabilidade? O que é que acontece? Que isso eu vejo em você e eu vejo em vários outros profissionais da área. São muitas variáveis, assim. Primeiro que o mercado está aquecido. Eu acho que essa não é o primeiro fator, mas sim, o mercado está super aquecido, então acaba abrindo muitas oportunidades. Segundo é que, pelo menos para mim, uma das coisas... Estilo de vida, para mim, é algo que eu prezo bastante. Então, trabalhar em uma empresa que eu não precise ser super social, ou que eu tenha um ambiente de trabalho que é confortável, onde eu possa trazer discussões de forma super aberta com os meus colegas de trabalho, isso é importante. A outra coisa é estar participando das decisões do produto que a gente está criando, isso é muito importante. A oportunidade de mexer com tecnologias diferentes, resolver problemas com complexidades diferentes, isso acaba sendo um fator também bem importante nessa decisão. E também conceitos assim de como desenvolver software ou como desenvolver produtos, sabe? Os conceitos eles têm melhorado bastante cada vez que as empresas têm buscado também a colocar essas metodologias no dia a dia, ajuda bastante, a gente acaba rotacionando. Muito bom. Uma outra pergunta que eu queria fazer, mais específica em relação ao seu trabalho, é com relação a práticas ágeis. Você fala lá no seu LinkedIn, a gente vai deixar o link depois lá na descrição do episódio, sobre a importância das práticas ágeis. E, se não me engano, acho que você não teve uma disciplina de métodos ágeis na graduação, mas mesmo assim você, não sei se já em estágio ou em empresas, você foi apresentada a métodos ágeis, a práticas ágeis, e gostou e defende isso. Como é que qual é a importância da agilidade, de todos esses conceitos relacionados a métodos ágeis para você hoje em dia? Bom, para mim é o ponto de partida, porque eu fiz estágio numa empresa chamada Voxel há muito tempo atrás, e lá que eu fui apresentado assim, para vários conceitos da agilidade, como assim, os principais que eu aprendi lá, ainda não tinha nem noção assim, do ágil como um todo, mas era fazer stand-up, tipo, que é aquela reunião rapidinha no começo do dia, para todo mundo se alinhar, fazer testes unitários, código limpo. Então, ali, no meu momento de estágio, foi super, como eu posso dizer, abriu meus olhos, assim. E depois eu fui para a ThoughtWorks, que é, assim, aquela empresa que super prega isso e, além de pregar, a gente também atua dessa forma, atuava, né? Foi bastante tempo, então eu acabo sempre tomando lugar como o meu. A gente sempre atuava, assim, nos nossos projetos, levando essas práticas por causa das vantagens. Uma das vantagens principais é
é a forma de você poder falhar rápido. Então, você aprender que falhando você aprende, você vai construir de uma forma melhor e te dá a possibilidade também de falhar rápido. Se eu falhar rápido, eu aprendo rápido e entrego rápido. Muito mais nesse sentido, assim. O conceito do ágil, ele vem muito com isso, assim, de você pensar naquilo que realmente precisa ser feito, ao invés de entregar muita coisa, mas não entregar aquilo que o teu usuário precisa. Construir times que realmente estão focados em entregar um produto que vá realizar as necessidades dos nossos usuários. Então, tudo acaba encaixando muito, e é por isso que eu acabo gostando muito, porque ele te traz um sentido do porquê que você está fazendo aquilo. Não fica só, mas, tô aqui digitando código, tô aqui construindo a documentação, mas você começa a ver sentido, e você também traz aquela questão da entregabilidade, né, que eu fiz um pouco hoje, eu já consigo ver meu usuário usando, já vi que aquilo fez sentido, então eu já posso colocar uma funcionalidade nova, porque ele estava usando, mas ele não gostou tanto, então seria legal se a gente mudasse um pouco. É muito por isso, assim, o ágil, ele traz dinamismo, assim, para o dia a dia, e é disso que eu gosto. Maravilha. Maria Cláudia, você tem mais alguma pergunta específica? Certo. Eu queria saber também do contato com o cliente. Você teve esse contato em algum outro momento? Agora você terá? Como é esse contato? Nossa, essa pergunta é bem legal, porque aí tem 2 setores, né? Eu trabalhei bastante tempo no B2B, que é muita questão da empresa para empresa. Então, eu tinha muito contato com o meu cliente e com quem estava usando, porque eram as pessoas da empresa que estavam utilizando aquele produto, aquele serviço que eu estava construindo. Então, eu trabalhei muito tempo nesse formato. E faz 1 ano e pouco, né, desde que eu mudei para o Banks, que eu comecei a olhar um pouquinho mais para o usuário final, que é aquele usuário que realmente está usando o produto ou o serviço que a empresa está entregando. E isso é muito fantástico, porque você pensa assim, essa pessoa na rua, ela pode estar usando o meu produto, ou eu estou facilitando a vida de alguém, a forma com que alguém está fazendo compras, ou como que essa pessoa está tendo os seus novos serviços. Então isso é muito legal, é super fascinante, porque tipo, a minha mãe pode usar o meu produto agora. Então é muito legal. Daí você pega assim, mãe, usa aqui, vê como é que é. Eu não consigo isso e aquilo, daí você já consegue ter um feedback de experiência, talvez, para aquele nicho de usuários, que talvez a gente não tenha olhado da melhor forma. É muito bacana, assim, essa resposta mais rápida do usuário final. Muito legal. E eu sei que você até comentou, né, que você participou do Grupo Emílias, que eu acho que, como foi o início, você participou ativamente também, né? Junto com as outras meninas na época que estavam lá na universidade. E hoje, você participa de algum grupo de mulheres na computação? Você tem essa vivência? Não tenho assim um grupo específico fechado. Eu acabo participando em várias comunidades de mulheres desenvolvedoras, sempre relacionado a algum tipo de linguagem que eu tenho mais familiaridade. Eu tenho também contato bastante muito no dia a dia, assim, sabe? Eu gosto de... É uma coisa bem legal. Pelo menos eu acho legal. De fazer essas boas-vindas e conversar com as mulheres da minha área, para poder entender e também sentir como é que está o ambiente, entender o que a gente pode fazer para aquele ambiente melhorar. É algo que eu gosto bastante, assim. E tem me ajudado também. E elas contam algumas experiências assim interessantes também desse dia a dia como mulher nas empresas. Você lembra de algo que seja assim que te chamou a atenção? A gente sempre tem experiências para poder trocar, e a gente acaba trocando muita experiência em relação à carreira, e a gente ou, por exemplo, formas de lidar com determinadas situações. Por exemplo, eu não estou sendo escutada com o meu time, como que eu converso, ou talvez o meu superior não está me dando a chance que eu gostaria, como que a gente faz para poder alinhar. E muitas vezes eu já fui a pessoa que levei essas dificuldades, e algumas vezes eu fui a pessoa que escutei também. Então sempre existe uma troca muito bacana assim, de conteúdo entre essas mulheres. Mas acho que agora eu não tenho assim, de cabeça nenhuma pontual para trazer. Muito bom. Okay.
E o que você diria para meninas ou mulheres que estejam nos ouvindo e que estejam pensando em seguir carreira na área da computação? Sigam! Primeiro que quando a gente fala computação ou a parte da informação, ela é muito ampla. Tem, claro, a parte de desenvolvimento de programação, que é super divertido, eu gosto, mas tem pessoas que não gostam. E é super normal. Mas tem toda a parte de estar perto do usuário, tem parte de visual, tem parte de processos. Então, provavelmente você vai encontrar algum pedaço ou alguma coisinha aqui dentro que você gosta de fazer, então se joga para poder descobrir, assim. Claro, tem que passar por um certo tipo de conhecimento, né? Entender um pouquinho o que é computação, o que é essa parte da informação, mas nem sempre você precisa fazer com aquele trabalho que você não gosta, porque tem muita oportunidade na área. E basicamente, assim, agora uma crença que eu tenho é que daqui para frente a gente não vai sobreviver muito sem ter essa parte automatizada. Então, quanto mais você souber ou entender um pouco, vai auxiliar muito para você em qualquer área que você vá. É verdade. Os episódios antes desse aqui foi com uma mulher, a Ana Valesca, que é da área de computação, mas formada também em Direito, então está unindo essas duas áreas, também com a professora Elaine Pimentel, da matemática e da computação ao mesmo tempo. Então é inevitável que pessoas de várias áreas vão ter algum contato com a computação. E um dos objetivos aqui desse podcast é mostrar justamente isso, que existem diversas possibilidades, que você não precisa ser somente um programador ou um desenvolvedor, no caso, uma programadora ou uma desenvolvedora, você tem várias oportunidades nessa área e realmente está... Eu não sei como é que está agora, né? Mas antes da pandemia estava sobrando vaga em várias empresas. Sim, ainda é uma área que está bem... Como digamos assim, tem bastante vaga aberta. Nesse momento de pandemia, que infelizmente a gente viu muitas empresas diminuindo seus quadros, ainda tem muitas empresas de que são mais voltadas à tecnologia que ainda estão contratando, porque precisam suportar todo esse momento de crise e tudo mais, e como é que a gente mantém algumas coisas vivas ainda através da tecnologia, ou quem sabe automatizando novos serviços. Ok. E outra questão, você tem algum livro, algum filme, alguma série ou podcast que você assista regularmente, que você goste, que você pudesse falar para os nossos ouvintes, que olha, seria bem interessante que você lesse e que você realmente gostou de ler, ouvir? Sim, tem um livro que eu gosto muito, que eu vou dar a indicação de 2 livros. Sim. Ele não tem muito a ver com computação, mas tem muito a ver com comportamento, que eu acredito que me ajudou e me ajuda a crescer e também a levar minha carreira. O primeiro é A Coragem de Ser Perfeito, da Brené Brown, que ele ajuda muito a trazer essas reflexões em relação à caixinha que a gente vive, assim como esses padrões sociais que a gente vive, como é que a gente faz para poder se abrir um pouco mais e demonstrar que a gente não precisa seguir esses padrões, tanto para homem quanto para homens, quanto para mulheres. Ela traz muito questionamento do quanto é difícil a gente expor esse lado humano que nós temos, porque é muito difícil, pelo menos para mim sempre foi muito difícil separar o meu profissional do meu pessoal. Eu sou a Melina, uma pessoa só. Então, trazer esse lado do sair da caixinha, mais questionamentos, entender como que é esse comportamento, como expor a sua vulnerabilidade. É um livro que eu indico para todas as pessoas. E um outro livro que eu li, mas que traduziu muita coisa para mim, é o Desculpability. É um livro muito bacana e que ele trata muito de um problema que eu vejo que é geral, assim, e é a terceirização dos nossos problemas, que traz muito assim, tipo, eu não consegui determinado trabalho porque tal pessoa não gostou de mim. E daí ele traz um questionamento que é, será que foi porque tal pessoa não gostou de ti? Ou talvez porque você não estava preparado? Ou talvez porque faltou uma mudança de postura? Ou a forma com que você respondeu uma pergunta? Então ele traz essa forma diferente de pensar em relação a ser mais responsável em relação aos seus problemas. E é muito interessante, assim, principalmente para quem está começando a carreira,
ajuda muito a você entender o que realmente faz parte de você e do seu problema e o que realmente não é seu, que precisa ser resolvido por terceiros. Ok. Existe alguma coisa que você gostaria de falar que a gente não tenha perguntado? Ai, deixa eu ver. Eu acho que no momento não, professores. Eu estava me segurando até agora para não falar professores, desculpa. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Mas, assim, algum depoimento motivador também, né, para os nossos alunos que algumas vezes sentem algumas dificuldades no dia a dia, no presencial, né, e hoje devem estar sentindo muitas dificuldades com relação a esse momento de isolamento social, que acaba podendo trazer até alguns fatores psicológicos à tona, né? E a gente até o momento não voltamos realmente, nem com as aulas remotas. Então, acho que seria interessante que você dissesse alguma coisa bem motivadora para eles, apesar de que, para mim, todo esse teu depoimento, essa nossa conversa, já é uma motivação incrível para as meninas. Eu acho que a primeira coisa é fiquem em casa, cuidem de vocês. Naquele dia que vocês não estiverem bem, não precisa estar bem, tá tudo bem. É isso mesmo, nós somos humanos. É normal gerar um pouco de... Gerar pouco não, acaba gerando bastante. Tem dias que eu tô super ansiosa, querendo saber quando que isso vai acabar. Ou eu acabo vendo as notícias e, infelizmente, sou pega, assim, de uma ansiedade tremenda e tristeza, porque eu realmente não gostaria que isso acontecesse. Mas o que eu posso dizer é que isso vai passar, com certeza. Já temos muitas pessoas super aplicadas em fazer pesquisas maravilhosas em relação a vacinas ou novas formas de lidar com essa doença. Então, a gente está aprendendo. Empresas do mundo todo estão parando para poder também entender como que seria a melhor forma de tratar ou de lidar com seus funcionários. Então, apesar de ser um momento ruim, nós estamos aprendendo a como, quem sabe, melhorar a qualidade de vida dos nossos colaboradores em relação ao dia a dia. Então, a gente vai passar por esse momento, mas com certeza vai vir um mundo melhor, eu acredito. Um mundo focado muito mais nas pessoas, um mundo focado muito mais em entender e conhecer o outro para que a gente possa fazer o bem para todo mundo. Então, fiquem tranquilas, cuidem de vocês em primeiro lugar sempre, se coloquem em primeira como protagonistas mesmo. Eu sei que às vezes não é fácil a gente dizer não é fácil a gente se colocar em primeiro lugar, principalmente como mulheres, mas acreditem nisso e sigam em frente, que tudo vai dar certo. E dá, gente, dá. Tem momentos super difíceis, mas depois tudo dá certo. Eu vou deixar na descrição do episódio o seu LinkedIn. Você está em alguma outra rede social que você possa divulgar? Gente, eu tô no Twitter, tá como Melderaldo também. E fiquem à vontade, eu tô sempre compartilhando algumas coisinhas legais também que eu acabo vendo no dia a dia. Eu acho que é uma rede bem bacana. Maravilha. Para terminar, você quer agradecer, mandar algum abraço para alguém? Ai, gente, quero agradecer, mandar um beijo, um abraço para minha mãe, para minha tia, que vão me escutar, com certeza. E... Bom. Sim. É isso. Muito obrigada também a vocês por terem me convidado. Eu acredito que esse tipo de conversa sempre é importante, tanto para motivar alguém, quanto para poder também aumentar as nossas redes. Então, gurias, se quiserem me adicionar no LinkedIn, fiquem à vontade. Eu super aceito, converso, troco ideia, marco reunião. Tem gente que gosta de fazer mentoria, assim, dentro do possível a gente acaba fazendo. Eu fico super à vontade, fico muito feliz de ver outras mulheres também entrando na área e se realizando, assim, como profissionais. Então é isso. Eu acho que temos um episódio, né, Maria Cláudia? Acho que temos um episódio, sim. Uhul! E, olha, gostaria de, por fim, dizer o seguinte também. Eu fico muito, muito feliz, sabe, Melina, de ter visto a tua trajetória, né, na graduação e ter participado mesmo que à distância, vendo todas essas mudanças que aconteceram na sua vida e hoje ver a sua maturidade, a forma sensível como você está falando de todos esses assuntos, né, que são muito importantes nesse momento. Ai, obrigada. Então, parabéns. Obrigada.
Beleza, então. Obrigada, Melina. Obrigada, então. Boa noite. Boa noite. Bom descanso. Tchau. Tchau, tchau. Sigam o Emílias no Twitter, no YouTube, no Instagram e no Facebook para saber as novidades. Escutem o podcast no Anchor e nos demais agregadores de podcast, Spotify, Pocket Casts e outros, procurando por Emílias Podcast. Esse é um projeto de extensão da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, UTFPR, Campus Curitiba. E acesse a nossa página